Com mais de 30 anos empreendendo no Oriente, aliando a missão de Deus ao empreendedorismo, ao construir intencionalmente uma empresa que impacta a comunidade local e o país onde está inserida, trabalhando assim para promover a expansão do reino de Deus. Obteve muito sucesso em fazer com que sua experiência com Deus impactasse seus negócios e fazer com que os seus negócios gerem impacto para o reino. Bill Job. Thank you very much. Muito obrigado. Are you guys doing okay? Vocês estão bem? I have maybe 3 presents that I would like to give you tonight. Eu tenho pelo menos 3 presentes que eu gostaria de dar para vocês essa noite. These are techniques that I have learned to use. São técnicas que eu tenho aprendido a usar. We talked about the Moravians this morning. Moravians? Nós falamos sobre os moravianos hoje de manhã. Do you know what they were famous for? Você sabe como que eles eram conhecidos? Anybody? Por que eles eram famosos ou como eles eram conhecidos? Alguém? They were What? Can you hear? Yeah. They prayed, particularly back in their home country, but they were also famous for joy. Eles eram um povo conhecido como um povo alegre. So I would like to share with you a technique that I use to keep my joy very high. Então eu quero compartilhar com você uma técnica que eu uso para manter minha alegria em um nível bem alto. Joy comes from non-circumstantial reasons. A alegria vem por situações não circunstanciais. Our Father has given us identity in the family. O nosso Pai tem nos dado uma identidade na família, Right? certo? Jesus has called us into his kingdom. Jesus tem nos chamado ao seu reino. And he's given us assignments for him in the kingdom. E Ele tem nos dado tarefas para executarmos nele dentro do reino, Non-circumstantial. não circunstanciais. The Holy Spirit is the best teacher in the world. O Espírito Santo é o melhor professor que existe no mundo. We can learn anything we need to learn by asking him. Podemos aprender qualquer coisa que precisamos se perguntarmos a Ele. He is also the best comforter in the world. E Ele é o melhor conforto, aquele consolador, o melhor do mundo. We should never feel alone. Nunca precisamos nos sentir sozinhos. And those things will never change. E essas coisas nunca vão mudar. A month ago, Um mês atrás, my brother died, meu irmão faleceu and I went in the middle of the night to comfort his widow. e eu fui lá no meio da noite, de madrugada, confortar a sua viúva. The circumstance was very bad, A circunstância era muito ruim, but I checked myself. mas eu olhei para mim mesmo Do you have joy? e perguntei a mim: você tem alegria? And I find even then I had joy. E eu posso lhe dizer que até naquele momento eu tinha alegria. So I want you to close your eyes Então eu quero que você feche os seus olhos neste momento. and imagine a joy meter E imagine um medidor de alegria that goes from 1 to 10. que vai de 1 a 10. Read your meter right now. Você pode ver aonde está o medidor da sua alegria neste momento And say after me, e diga depois de mim: Papa, papai, I don't have enough joy. eu não tenho alegria suficiente. I need some more right now. Eu preciso de mais alegria nesta hora. That's not enough. I need more than that. Não, Senhor, não, eu preciso de mais. Is that the best you can do? Esse é o melhor que o Senhor pode me dar? I need more than that. Eu preciso mais do que isso. Thank you, Papa. Muito obrigado, papaizinho. Now read your meter again. Agora veja o seu medidor de alegria novamente. Did anyone have an increase in joy?
Alguém teve um aumento de alegria? What did you do to get it? O que você fez para recebê-la? You just ask. É só pedir. So my encouragement is do not leave your house Então eu quero encorajar você a não sair da sua casa until you get to an 8. antes que você consiga alcançar pelo menos um 8. Because you will not be ready for the day. Porque você não estará pronto para enfrentar o seu dia. But if you're at an 8, Mas se você já está num 8, you'll do 5. você vai ter um dia abençoado. The enemy can offer you a 5 or 6. O inimigo vai tentar te oferecer um 4, um 5 ou 6. Most men leave the house at a 2. A maioria dos homens sai de casa no nível 2. The enemy comes on and tempts you to be mad at somebody. E o inimigo já logo vem de cara e te tenta a você ficar zangado, nervoso com alguém. It feels good to be mad at people sometimes. E às vezes parece que é bom, é gostoso ficar com raiva de alguém. But if you leave the house at an 8 Mas se você sai de casa no 8 and the enemy offers you a 5, e o inimigo te oferece um 5, he's got nothing on you. ele não tem nada para você. He says, oh, you haven't been around here for a long time. Ah, você já está aqui há muito tempo. I'm not buying what you're selling. Eu não vou comprar o que você está tentando me vender. Leave me alone. Me deixe em paz. Ah, So the other thing I would like to offer you is kind of a way to process things. e outra ferramenta que eu quero oferecer a você é a maneira de como processar as coisas. I wanted to have a good world view. Eu queria ter uma boa visão de mundo. So I have a degree in philosophy from California University, Eu tenho uma graduação em filosofia da Universidade da Califórnia, but it didn't help. mas não me ajudou. They're not so smart as they think they are. Eles não são tão inteligentes quanto eles pensam que são. But it is important that we have a good worldview Mas é muito importante que tenhamos uma boa visão de mundo, to process the way life comes at us. para que consigamos processar a maneira pela qual a vida se apresenta a nós. In China, I found out my worldview was bad. E na China, eu percebi que a minha visão de mundo era ruim. I kept trying to solve problems from the wrong place. Eu sempre tentava fazer a resolução dos problemas de um lugar errado, em uma posição errada. Can we roll the slides? Podemos passar os slides? My problem, up. Go back up to comprehensive, the knowledge thing. Volta. Oh, I can tell you. Yeah. Go to 3. 3, slide 3. Is that it? Is that 3? No. Esse é o 3? Oh, see, mine is comprehensive. Okay, so we may have trouble here, but I will tell Volta you. volta um pouquinho. Volta mais um. Quando só tiver os 4 primeiros, até o Yep, conhecimento earlier. só. Go all the way back to 3. There's 1. That's 2. Just one more. Só mais um. Okay, we're going to adjust. Yay! Thank you. Obrigado. Thank you. You see, I'm joyful. Você vê, eu tenho alegria. So, I believe the most important thing was to understand things. Eu acreditava que o mais importante era entender as coisas. So my worldview started with knowledge. Então, a minha visão de mundo começava, a base era o conhecimento. I wanted to well in the kingdom, Eu queria ir bem no reino, so I got a seminary degree então eu fui para o seminário e me formei em teologia, because I thought that knowledge was most important. porque eu achava que conhecimento era o mais importante. If a problem came to me, Se um problema viesse até mim,
my first response was understanding it. Minha primeira resposta seria compreender o problema. And I don't say that's a bad idea. E eu não vou lhe dizer que isso é uma ideia ruim. Understanding is important, Entender é importante, but when you dig into the Bible, mas quando você cavuca na Bíblia, there's actually something more important than understanding, tem algo mais importante do que conhecimento. and that would be obedience. E aí isso seria obediência. So next slide. Próximo slide. And here we go. Okay. Ok. So we won't worry about that. Eu não vou mais me preocupar com isso. Vamos lá. Yeah, Mas aí você let's já leave it right there. antecipou. Yeah. Não tem problema. So what I realized in Scripture is that obedience is more important than knowledge. E o que eu percebi nas escrituras é que obediência é mais importante do que conhecimento. You're almost better off not knowing something. Você quase que ainda se sai melhor em algumas circunstâncias se você não conhecê-la. Than if you know it and do not do it. Porque às vezes a gente conhece e não faz nada. So, something is even more important than obedience, though. E algo que eu descobri que é mais importante do que a obediência. And that is the life of God. E isso é a vida de Deus. This is actually the offer of the gospel. Esse é o que nós oferecemos no Evangelho. What can we offer people? O que podemos oferecer às pessoas? Well, if we only offer forgiveness of sins, Se nós só oferecermos o perdão de pecados, people may benefit from that, of course, as pessoas podem ter algum benefício disso, é claro, and still not find life. mas ainda não encontrar vida, They're not automatically connected. porque não estarão automaticamente conectados. My experience is people who focus on sin A minha experiência é que as pessoas que focam no pecado are always afraid they're going to fall back into it. sempre têm a preocupação de que vão cair em pecado em algum momento. And they don't go out into the adventure of the kingdom. E eles não se aventuram no reino de Deus. So if my worldview is focused on knowledge, Então, se a minha visão de mundo é baseada no conhecimento, I'm going to study, read, take classes. eu vou estudar, eu vou ler, eu vou participar de seminários. My activity will be probably staying busy. E a minha atividade vai ser ficar ocupado, ocupado, ocupado. And the increase will be to compare and exaggerate myself with other people. E eu vou validar o aumento baseado na comparação e às vezes exagerando um pouquinho o resultado. And my goal becomes success. E o meu alvo se torna o sucesso. If my foundation is obedience, Mas se minha fundação for obediência, I'm going to focus on the rules of what I can and cannot do. eu vou focar nas regras daquilo que eu posso e não posso fazer. In China, I had an assistant for 2 years. Na China eu tive um assistente por 2 anos. She was not a Christian. Ela não era uma cristã. And one day she said, "Boss, can I ask you a question?" E quando ela disse, chefe, eu posso te fazer uma pergunta? Sure. Claro. I have many friends who are also Christians, Eu também tenho muitos amigos que também são cristãos. but they never talk about the relationship. Mas eles nunca falam do relacionamento. They only talk about what they cannot do Eles só falam daquilo que eles não podem fazer and what they have to do. e falam daquilo que eles têm que fazer. Are they really Christians? Eles são crentes de verdade? So I said, I'm sure they are, but their worldview is founded on obedience. Ele falou assim, ó, provavelmente eles são, mas a visão de mundo deles é fundamentada em obediência. That's the most important thing for them. Isso é o que é mais importante para eles. And so that's how they see the world. Então é assim como eles veem o mundo. So if my most important thing is actually finding the life of God, Mas então para mim o fundamento, a coisa mais importante é encontrar a vida de Deus. then I think of him as my friend. E aí eu encaro Deus ou penso em Deus como meu amigo.
I'm encountering something, eu estou percebendo uma coisa, and the first thing I want to know is, what does he think about this? e aí, quando eu descubro, a primeira coisa que eu quero é saber qual é a opinião do meu amigo sobre isso. And he will almost always give me something to do, E ele quase sempre vai me dar algo para fazer, something to obey. alguma coisa para obedecer. So obedience is very important, Então, obediência é muito importante, but it's much better if it comes from him. mas é melhor se vier dele. And then knowledge is also very important. O conhecimento é muito importante. I want to make him happy, Eu quero fazer o meu amigo feliz, and I need to know how to do that. então eu preciso conhecer como fazer. And I find that the activity thing completely changes. E aí eu percebo que na hora da atividade há uma mudança completa. He now doesn't want me to do anything alone. E aí agora ele não quer que não quer que eu faça nada sozinho. So everything he asks me to do together with him. Tudo que ele me pede para fazer, ele peça que eu faça junto dele. And the increase will just be doing bigger and bigger things together. E o aumento resultará em fazer grandes e grandes e grandes coisas juntos. And the success is that his kingdom actually comes now into my world. E sucesso se torna a vinda do reino dele na minha vida. So I'm going to give you 7 quick stories where we learn to apply this in our operation. E aí eu quero contar para você 7 rápidas histórias de como nós aplicamos isso em nossas vidas. We never had enough money for salaries in the first 7 years. Nós nunca tínhamos dinheiro suficiente para pagar os salários nos primeiros 7 anos. So 2 or 3 days before the monthly payroll, Então, 2 ou 3 dias antes da hora do pagamento, I would go and ask the Lord to pray the most powerful prayer I know how to pray. e aí eu me achegava diante de Deus e fazia a oração mais poderosa que eu sei fazer. Help! Ajuda! We're in trouble! Nós estamos com problema! We don't have enough money for payroll! Nós não temos dinheiro suficiente para pagar os funcionários. The first month, some supernatural thing happened and we got the money. No primeiro mês, algo sobrenatural aconteceu e conseguimos o dinheiro para pagar os funcionários. The next month, the same thing. E no próximo mês, a mesma coisa. The third month, the same thing. E a terceiro mês, a mesma coisa. So what happened is one of my accountants, after 6 years, moved to another city. E aí depois de 6 anos, um dos meus contadores mudou para uma outra cidade. And I took her out for dinner and an exit interview. E aí eu levei ela para um jantar de despedida, para fazer uma conversa de despedindo-a. And I said, "What do you think of the company?" E aí eu, nessa conversa, para finalizar, eu perguntei, o que você pensa da nossa empresa? Oh, she said, "Oh, that's easy, Ah, isso é fácil, because I was in accounting." porque eu estava na contabilidade. And I said, "I don't understand." E aí eu falei assim, mas eu não entendi. Oh, we talked about it all the time. Lá a gente falava o tempo todo. You talked about what? Mas vocês falavam sobre o quê? Well, every month for 7 years, Todos os meses, por 7 anos, you never had enough money 3 days before salary. você nunca tinha o dinheiro para pagar os salários 3 dias antes do prazo. And every month for 7 years it came in on time. E todos os meses, por 7 anos, chegava o dinheiro no momento certo para pagar. And so the pyramid, or the way that these applied, was first I asked for help. Então, a maneira como funcionava dentro dessa pirâmide é, primeiro, eu clamava por ajuda. Then the Lord said, "Trust me." E aí Deus virava para mim e falava, confia em mim. That was what I had to obey. Isso é o que eu tinha que obedecer. And then I learned to believe that He could do this. E aí eu tinha que aprender a entender que Ele poderia suprir a minha necessidade. And the activity was not quitting. E a atividade é, eu não posso desistir. And the increase was doing it one more month. E o aumento era, eu preciso fazer mais um mês.
And so we were able to keep the company going. E nós assim fomos capazes de fazer a empresa continuar. But it was hard. Mas era difícil. It was hard for my wife. Era difícil para minha esposa. She didn't have the same hope or faith in me. It was hard. Ela não tinha a mesma fé e principalmente talvez fé em mim. Foi difícil. I came home early one day, 3 o'clock in the afternoon. Eu cheguei em casa cedo um dia às 3 da tarde. And she was with 3 friends praying in the kitchen. Ela estava com mais 3 amigas na cozinha orando. I surprised them. E eu as surpreendi. They were crying. Elas estavam chorando. So what's the matter? E eu falei, mas o que está acontecendo? Payday is in 2 days. E ela falava, o pagamento é daqui a 2 dias. And we only have 3 cents. 3 E nós só tínhamos 3 centavos. And I said, well, what's the matter? E eu falava, mas qual é o problema? Don't you think we need to quit? Mas você não acha que a gente tem que parar com isso? I said, we can't quit. E eu falava, mas a gente não pode parar. We have 3 pennies. Nós temos 3 centavos. And once again, the Lord delivered us. E mais uma vez o Senhor entrava a nossa ajuda, nosso auxílio. One day, I was sitting in my apartment. Um dia eu estava sentado no meu apartamento. I was laying on my sofa Eu estava deitado no meu sofá at noon, ao meio-dia. and I just thought, Lord, what would you like me to do today? E eu virei para Deus e falei, Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? And he said, I want you to go to dark places and release a blessing. E ele me disse, eu quero que você vá para lugares escuros da cidade e libere uma palavra de bênção. Oh, that's interesting. Isso é interessante. So I needed to understand where to go. Então, eu precisava entender aonde eu precisava ir. But nothing came to mind at first. Mas a princípio nada veio à minha mente. Then 10 minutes later, I remembered, oh, I have to go to the office. E aí, 10 minutos depois, eu falei assim, eu tenho que ir lá no meu escritório. My phone needs a new chip. O meu telefone precisava de um chip novo. And so I get in my car and drive to the office 20 minutes away. Então, eu entro no carro e vou até o meu escritório, uma viagem de 20 minutos. I give my phone to the administrator, Eu dou o meu telefone para a administradora and she starts to leave. e ela começa a sair. And I said, well, where are you going to go? E ela fala, mas aonde você vai? To the phone company. Eu vou até a empresa de companhia Oh, let me drive. telefônica. I'll drive you. Eu falei assim, não, calma aí, eu vou te levar. And so she takes me to a building. We see it on 39. E aí nós chegamos num prédio que tem no slide 39. Can't see that? She's gonna get there. Você pode colocar o 39. So this was a famous building. Esse era um prédio bem famoso. There are books written about it. Tem alguns livros escritos sobre ele. It's called the Home Low Red Building. É conhecido como Prédio Vermelho. Yeah, that's it. É isso aí. So the history of the building is that the greatest case of corruption in Chinese history E a história do prédio é que o maior movimento de corrupção da história chinesa, according to the newspapers in Hong Kong, de acordo com os jornais de Hong Kong, $136 billion 136 bilhões de dólares. was headquartered in this building. What? Yeah, there. That building was the headquarters for the corruption. Fora administrado desse prédio, o centro de corrupção. Yeah. The guy that was bribing everyone O rapaz que estava fazendo propina para todos, would fill the Mercedes with cash, enchia a Mercedes dele de dinheiro, and when he needed a favor from someone in the government, e quando ele precisava de um favor de alguém do governo, he would just give them the keys. ele dava uma propina. 7 floors, beautiful women in all the rooms. E aí, 7 andares cheios de mulheres bonitas em todos os cômodos. And it went on for 10 years. E isso aconteceu por 10 anos. When the government finally shut it down, they arrested 1,000 people.
Quando o governo conseguiu acabar com esse esquema de corrupção, eles prenderam 1.000 pessoas and executed 16, e executou 16. all centered right there. Tudo centralizado nesse prédio aí. So guess what's on the first floor? Então, adivinha o que estava acontecendo agora no primeiro andar? The telephone company where we needed to go. A empresa telefônica que a minha administradora precisava ir. What was my assignment? Qual que era a minha tarefa? Go to dark places Ir a lugares escuros and release a blessing. e liberar uma palavra de bênção. And so my administrator was inside doing the phone. Então, enquanto a minha administradora estava lá dentro resolvendo o problema do meu telefone, I'm walking around the building. eu estou andando pelo prédio. Lord, show me how to release this blessing. E aí falando, Senhor, me ajuda, como é que eu vou liberar uma palavra de bênção And nesse lugar? just blessing that place. E aí ele falou assim, começa a abençoar este lugar. So what was the instruction? Então, qual foi a instrução? Release a blessing over dark places. Libere uma palavra de bênção em lugares escuros. How did I know how to obey that? Como que eu sabia a obedecer a essa ordem? I just paid attention. Eu só prestei atenção. And when God created a situation, I could respond. E quando Deus criou uma situação, eu pude responder. And so the result is that place God blessed. Então o resultado é, aquele lugar o Senhor abençoou. I don't know if it's going to really matter, Eu não sei se vai importar, but I was obedient. mas eu fui obediente a Deus. On another occasion, Em uma outra ocasião, I was building an airplane in the factory, eu estava construindo um avião na minha fábrica and I could not find a piece of aluminum. e eu não estava conseguindo achar um pedaço de alumínio. And I looked for 3 hours. E eu procurei por 3 horas. I was getting more and more frustrated, E eu estava cada vez mais ficando frustrado a maybe cada minuto. a little bit mad. Até um pouquinho nervoso. And guess who shows up? E adivinha quem apareceu? My friend. O meu amigo. And he says, "You're doing it again. E aí ele disse, chegou para mim e falou assim, você está fazendo de novo. You're acting like you're an orphan, Você está agindo como se fosse órfão. like you're alone in the world." Como se você estivesse sozinho no mundo. He said, "You could ask for help." Você podia me pedir ajuda. Well, I didn't like his attitude, Eu não gostei da atitude do meu amigo. so I decided to test him. Então, decidi testar o meu amigo. So I got my stopwatch out on my phone. Então eu peguei o meu telefone celular e coloquei um cronômetro. I said, "Okay, if you're so good at this, Então eu falei, então tá bom, amigo. Já que o Let's just- senhor é tão bom nisso, let's just see how good you are. vou ver quão bom o senhor é. Would you help me find my phone?" Você, por favor, pode me ajudar a encontrar o alumínio? I started the stopwatch. E coloquei o cronômetro em ação. And then I was sort of curious. There were 2 big rooms this size, E aí eu fiquei curioso, porque tinha 2 cômodos mais ou menos desse tamanho. and I was just sort of curious about the other one. E eu estava curioso sobre o outro cômodo. Eu estava em um e curioso sobre o outro. Small hallway separating them. Só um corredor pequeno separando os dois. So I went to the other one, and then I was just drawn to the far left corner. E aí eu entrei e fui levado lá para o canto esquerdo. And then I kind of saw a cardboard box. E aí eu vi uma caixa de papelão, I opened it up, abri a caixa de papelão and there was the part. e lá estava um pedaço de alumínio que eu precisava. I stopped the watch, Eu parei o cronômetro, 24 seconds. 24 segundos. It happened again in my home in Tennessee. Aconteceu de novo lá na minha casa no Tennessee. I was building a car in the garage, Eu estava construindo um carro na garagem and I couldn't get an old bolt off the engine. e eu não estava conseguindo tirar um pedaço antigo do motor. I knew I had a good tool for that, but couldn't find it. Eu sabia que eu tinha uma ferramenta muito boa para tirar aquele pedaço, mas eu não estava achando a ferramenta. So I was frustrated again. E eu estava frustrado de novo. I spent 3 days. Eu gastei
3 dias procurando a ferramenta. And guess who shows up? E adivinha quem apareceu? And he says exactly the same thing. E ele disse exatamente a mesma coisa. He said, you're doing it again. Você está fazendo de novo. You're acting like you're an orphan, Você está agindo como um órfão. like you're alone in the world. Como se você estivesse sozinho no mundo. You could ask for help. Você podia me pedir ajuda. So I got my stopwatch out. Então peguei o meu cronômetro de novo. Lord, will you help me find my tool? Senhor, você pode por favor me ajudar a achar minha ferramenta? I glanced around the garage. E eu olhei assim na minha garagem. My attention was to the air compressor, E a minha atenção foi para o compressor de ar. but I couldn't find it. Mas eu não achei. I glanced again, E eu olhei de novo. still the air compressor. E ainda a minha atenção estava sendo impulsionada para o compressor de I ar. pulled it away from the wall, E aí eu puxei ele da parede. and there it was. E lá estava a minha ferramenta. 52 seconds. 52 segundos. 3 days on my own, 3 dias sozinho, 52 seconds. 52 segundos. When I remember I have the best father in the world. Quando eu lembrei que eu tenho o melhor pai do mundo. So one more. Mais uma. I fly into the Beijing airport in Eu- December. Eu voei para o aeroporto de Beijing em dezembro. I land at 3 o'clock. Eu aterrissei às 3 horas. I have an 8 o'clock flight to my city. Eu tinha um voo às 8 horas para a minha cidade. Snow comes. Vem a neve. The airport closes at 4. O aeroporto fechou às 4. So I get a room for the night. Então, ganhei um quarto para passar a noite. My staff says, we think you can get on a flight tomorrow afternoon at 4 o'clock. E aí, a minha equipe falou assim, olha, eu acho que amanhã, às 4, o senhor vai conseguir pegar um voo. But go to the airport early. Mas vai para o aeroporto mais cedo. When I get to the airport, Quando eu chego no aeroporto, they have a new arrangement. eles têm uma nova situação. There's a rope line making a new gate. Tem uma corda direcionando para um novo portão. You can't even get inside until you see your flight is going. Você não pode nem entrar antes de ver o seu voo, ou para onde está chegando o seu voo. That was the scene. Esse era o cenário no aeroporto. There's a few thousand angry people. Há algumas milhares de pessoas nervosas. And I'm standing at the gate E eu estou lá, parado no portão, and I'm thinking stupid things. e eu estou pensando coisas estúpidas, Like, you're a Christian, como, você é um cristão, don't be mad like everyone else. não fique nervoso como todo mundo. And this is now about, I don't know, 11 o'clock in the morning or something. E isso é mais ou menos 11 horas da manhã. Guess who shows up? E adivinha quem aparece? The best dad in the world. O melhor pai do mundo. He says exactly the same phrase. E ele diz exatamente a mesma frase. You're doing it again. Você está fazendo de novo. You're acting like you're an orphan, Você está agindo como se fosse um órfão. like you're alone in the world. Como se você estivesse sozinho no mundo. You could ask for help. Você poderia pedir por ajuda. I didn't put him on the stopwatch, Dessa vez eu dei uma folga, eu não coloquei ele no cronômetro. but I asked him for help. Mas eu pedi a ele por ajuda. Within 1 minute, Com mais ou menos 1 minuto. the next slide will show you the name of a Chinese stewardess or a flight attendant. Próximo slide vai mostrar o nome de uma aeromoça chinesa. I asked her to write her name so I could send a thank you note. Eu pedi para que ela escrevesse o nome dela para que eu pudesse mandar um cartão de agradecimento. She's not from the same airline I have a ticket with. Ela não é da mesma empresa aérea que eu tenho uma passagem. She says, sir, where are you going? E ela chega para mim e fala, senhor, para onde que o senhor está indo? I have to get to Xiamen. E aí eu disse, eu tenho que ir para Xiamen. She says, give me your passport and follow me. Ela falou assim, então, me dá o seu passaporte e me siga. She takes me around behind the counter. E ela me leva para trás do balcão. Tut, 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 tut. Up comes a boarding pass. Aí vem a passagem. She says, hurry, it's boarding right now.
corre porque esse avião está decolando daqui a pouco. And I just think, why? Why don't I live in that place of being a son of the best dad in the world? Por quê? All the time, naturally. Por que que eu não vivo o tempo todo entendendo que eu sou filho desse pai maravilhoso? Yeah, yeah. É, So I am learning to pay a bit more attention. eu estou aprendendo a prestar mais atenção. The next slide will show inside of a bus. O próximo slide vai mostrar a parte interior de um ônibus. It's a hotel bus from the airport, Chicago airport, to a hotel. É um ônibus que leva as pessoas do aeroporto a um hotel em Chicago. It's Danny is his name. Danny. O nome do motorista é Danny. So I go to the bus and he's reluctant to pick up my suitcase. E eu chego no ônibus e ele meio que demora, fica meio relutante em pegar minha mala. And so I put it in the bus. Então eu mesmo coloco no And ônibus. I get on, I'm the only passenger. Eu entro no ônibus, eu sou o único passageiro. We start driving to the hotel. E ele começa a dirigir até o hotel. And I said, "How you doing?" E eu pergunto, e aí, como é que o senhor está? He said, "Not very good. Ele me diz, não muito bem. 4 days ago, I hurt my back." 4 dias atrás, eu machuquei minhas costas. I said, "Oh, I noticed you couldn't pick up the suitcase." Eu percebi que o senhor nem pegou a minha mala para mim. Yeah. And we drive on. E nós continuamos andando. And now I hear my friend. E aí eu escuto meu amigo. It's so funny. Tô muito engraçado. He goes, "Well, E ele vai, então, you are a Christian." você é um cristão. So I get my courage up E aí, então, eu me encho de coragem. and I go, "Hey, do you mind if I pray for you while you're driving?" Oh, você se importa se eu fizer uma oração para você enquanto você está dirigindo? I said, "I might close my eyes, but please don't close yours." Eu vou fechar meus olhos, mas você não fecha não, por favor. And so I'm just listening, "Lord, how do you want me to pray?" E aí eu tô com o meu ouvido atento e pergunto, Senhor, como que o Senhor quer que eu ore? And I had learned to speak to the problem, not to God, as though I had authority E aí over sickness. eu aprendi que eu tenho que às vezes me direcionar ao problema e não a Deus, porque Deus já me deu autoridade. So the next morning I got on the bus to go back to the airport. E aí então, na próxima manhã, eu entrei no ônibus para ir para o aeroporto. Now there's 7 or 8 people waiting for the bus. Tem umas 7, 8 pessoas esperando para pegar o ônibus. And it's Danny. E o motorista é o Danny. He sees me. E ele me vê. He goes, "Hey, you wouldn't believe what E happened!" ele falou, cara, você não sabe o que aconteceu. Just after you left the bus, my back was completely healed. Assim que você saiu do ônibus, as minhas costas foram curadas na hora. He said, "I called my mom." E aí ele disse, eu liguei para minha mãe. I said, "Mom, this crazy guy in the bus prayed for my back." Mãe, esse cara doido entrou no ônibus e orou pelas minhas costas. I called my best friend and told him too. Eu liguei para o meu melhor amigo e também contei para ele. See, it comes from how do you connect with God in this situation? A questão é como nós nos conectamos com Deus em situações como essa. And when he gives you a direction, you need to obey. E quando Deus nos dá uma direção, nós precisamos obedecer. And I was learning, gaining knowledge in how to pray for healing. E eu estava começando a aprender a como orar para que as pessoas sejam curadas. Fairly recently, I was trying to schedule an appointment for a skin cancer thing. E recentemente eu estava tentando marcar uma consulta com um médico de pele de câncer para que eu pudesse verificar uma coisa aqui. But the office wasn't connecting with me. Mas o escritório consultório não estava se conectando So comigo. 4 days later, Tammy calls. Então, 4 dias depois, Tammy me liga And she goes, "Mr. Job, I'm so sorry. e aí ela diz, Sr. Job, me desculpe. I have COVID very badly. Eu tenho Covid e está muito forte. I can come in for 1 hour a day."
Eu só tô indo trabalhar 1 hora por dia. And so I'm way behind. Então eu estou muito atrasada nos meus trabalhos. And I said, oh, that's fine, Tammy. E eu disse, não, tudo bem, Tammy. So we made an appointment. Então ela marcou uma consulta. Guess who shows up? Adivinha quem que apareceu? Well, Bom, you are a Christian. você é um cristão, né? I said, hey, Tammy, do you mind if I pray for you on the telephone? E aí eu disse, Tammy, antes de você desligar, você se importa se eu orar por você pelo telefone? And so I'm listening to how to pray, E enquanto eu estou ouvindo como orar, and I pray for her, and that's fine. e eu orei por ela e tudo bem. The next morning at 6 o'clock, Na próxima manhã, às 6 horas da manhã, I get a phone call o telefone toca. from Tammy. Tammy, Mr. Joe, I'm completely healed from COVID. Mr. Joe, eu estou completamente curada do Covid. Thank you for praying for me. Muito obrigado por orar por mim. In the factory, we had many chances to apply this. Minha empresa, na fábrica, nós tivemos muitas oportunidades para aplicar isso. You can apply this in any kind of a context. Você pode aplicar isso em qualquer tipo de contexto. But in ours, the Lord had given us an entirely new production line to design. Mas nós tínhamos lá todo um ambiente para produzir o design. And I needed to put our products in an oven for 12 hours. E eu precisava colocar os nossos produtos num forno por 12 horas. But there was no oven we could buy. Mas não tinha nenhum forno que eu pudesse comprar. So I went to my friend Então eu fui para o meu amigo. and I said, you actually need an oven. Sabe o que é, amigo? O senhor está precisando de um forno novo. If you want to give us a design, Se o senhor quiser nos dar o design, that would be good. isso seria maravilhoso. But then he said, if I give you one, will you build it? Mas aí ele me disse, se eu te der o design de um novo forno, você vai construir? Good question. Boa pergunta. So he gave me a design and I sketched it out on paper. Ele me deu o design, eu rabisquei num papel, It had 2 doors in it. tinham 2 It was portas, about 16 meters long. You guys use meters, right? era mais ou menos 60 metros de comprimento esse forno, About 3 meters tall. mais ou menos 3 metros de altura. When my staff member drew it out on the computer, it had 17 doors on it. Quando o meu funcionário fez o desenho no computador tinha 17 portas. I said, why did you add so many doors? E eu falei assim, mas por que você colocou mais esse monte de portas? And so he said, boss, don't get mad. E ele falou, chefe, não fica triste não. You've never designed anything like this before. Você nunca fez o design de nada disso antes. We don't think it'll work. Nós não achamos que iria funcionar. The Lord had given me a design for gravity to move the products through the whole oven. E Deus tinha me dado o design de um forno para usar gravidade para movimentar tudo dentro do forno. They had no confidence. Eles não tinham a confiança que isso ia funcionar. So I go to the Lord, I go, Lord, these guys don't think your design is any good. E aí então eu vou para Deus e falo assim, Deus, eles estão achando que o design que o Senhor fez não é bom. What do you want to do? O que o Senhor quer fazer? And he said, build the inside structure and let them watch it work. Faça a construção interna e deixa que eles percebam como que funciona. And then you can put the outside on it. E aí depois você coloca a parte exterior. So that's what we did and they had confidence. E assim nós fizemos e assim eles criaram a confiança. Before this new customer would give us orders, E antes que esse cliente nos fizesse um pedido, he had to come and inspect it. ele tinha que vir e fazer uma inspeção do local. We developed probably 30 new machines for this production line. That was only one of them. Só para a produção, para atender esse cliente, nós produzimos 30 novos aparatos. But he spent 30 minutes around the oven. Ele gastou 30 minutos ao redor desse forno. And then he came over. E aí ele chegou e falou, He said, Bill, where did you get your doctorate? e ele falou assim, Bill, aonde que você fez seu doutorado?
He said, "You have a doctorate in engineering, don't you?" Você tem um doutorado em engenharia, não tem? I said, "I've got a degree in philosophy." Não, eu tenho uma graduação em filosofia. Why would you ask me that? Mas por que você me pergunta isso? And he said, "I have 20 engineers working for me. Eu tenho 20 engenheiros que trabalham para mim. Many have a master's degree. Muitos têm mestrado. I gave them an assignment very similar to this, E eu dei para eles uma tarefa muito parecida com a sua. but they did not come up with anything this elegant." Eles não conseguiram elaborar nada tão elegante quanto o seu forno. By the way, how much does yours cost? E quanto que custou o seu forno? Well, I don't know. I'll have to go check. Falei assim, eu não sei, eu tenho que dar uma pesquisada. And I asked, how much did yours cost? E eu falei assim, mas quanto que o seu, desenvolvido pelos seus funcionários, custou? It says his was 126,000 US. 106 mil dólares. Ours was about 5,000. Nós foi mais ou menos 5 mil dólares. And then it struck me for the first time real clearly. E ali apareceu para mim muito claramente. I'm not being completely honest. Eu não estou sendo completamente honesto. I said, David, I actually have a friend who is really smart. Eu falei assim, David, eu tenho que te falar que na verdade eu tenho um amigo que é muito inteligente. All of the good ideas came from my friend. Todas as ideias boas para esse forno vieram do meu amigo. But you have the same issues. Mas você talvez tenha as mesmas questões. You seek God in it. You look for him first. E você procura, And then you decide to obey what he says to do. a Deus, procura ouvir a Deus e depois decide se você vai obedecê-lo ou não. Okay, another factory problem was a big deal. Outro problema que foi algo bem problemático na nossa empresa. Do you remember the picture of the tabletop I showed? Você lembra da foto da parte superior da mesa que eu mostrei hoje pela manhã? This was a production line to manufacture those things. Essa foi a produção, criando a produção para fabricar aquele tipo de mesa. But the board of directors Mas a diretoria, had said, Bill, you're getting kind of old. Bill, você está ficando um pouquinho velho. We think we should bring in some young guys to run things when you retire. Eu acho que a gente tem que trazer gente mais nova para te substituir. And so we gave them this production line to run. Então, nós demos a esses novatos, mais jovens, essa linha de produção para desenvolverem. And they said, boss, please don't come around. E eles falaram, chefe, não vem perto não, Because people are confused who is the leader when you're here. porque as pessoas começam a ficar confundidas de quem é o líder quando o senhor está aqui. I said, I understand, that's fine. Falei, não, tá bom, entendi, tudo bem. So the production season is 7 months, very busy, 5 months getting ready for the next year. Então, a produção fica 7 meses muito ocupada para, em 5 meses, fazer a execução para o próximo ano. I found out that they had lost about $1 million in the process. E eu descobri que eles perderam mais ou menos $1 milhão no processo. The day the customer comes to visit, I show up also. E no dia que o cliente chega para fazer a inspeção, eu também vou. But I'm shocked that the production line is destroyed. Mas eu estou chocado que a linha de produção está toda destruída. We made it with cement, Nós fizemos com cimento. and my rule was if anything drops on the floor or machine, you clean it up within 60 seconds. E a minha regra era, se algo cair do cimento no chão, pelo menos em 60 segundos você tem que limpar. But that day, the machines all do not work. Mas naquele dia nenhuma máquina funcionou. And there's 3 inches of cement on the floor. E tinha 3 centímetros de cimento no chão. So I find the customer Então eu me encontrei com o and ask him, cliente how did we do? e eu falei, como que nós nos saímos? He said, you did really well. E ele falou assim, vocês saíram muito bem. We sold 8,000 tables, Vendemos 8 mil mesas, very few defects. bem poucas com defeito. But I know that we have been losing money, so I asked, what about next year? E aí eu sabia que a gente tinha perdido algum dinheiro e aí eu perguntei, e o ano que vem? And he said, we think 500% increase.
E aí nós achamos que no ano que vem vamos ter um aumento de 500%, 42,000. 42 mil. And then I said, and you'll give those orders to us, correct? E você vai entregar esses pedidos para a gente, certo? And he said, Bill, look around. Ele disse, Bill, dá uma olhada aqui. Is it possible to produce that many in this facility? É possível produzir tantas nesse lugar aqui? I said, no, I agree, it's not possible. Eu concordo com você, não é possível construir aqui. Would you give me 8 weeks to fix it? Você pode me dar 8 semanas para resolver essa situação? He said, okay. Ok. So I go to the American general manager. Então eu vou para o gerente geral norte-americano. On a scale of 1 to 10, how do we do? E aí eu perguntei para ele, numa escala de 1 a 10, como nós nos saímos? We're about a 3. 3. He said, the production manager, also from the States, E aí também chamei o gerente de produção, que também é dos Estados Unidos. between a 1 and a 2. E ele disse, entre 1 e 2. It's not good. Não é bom. I said, well, we have good news and bad news. E eu disse, então, temos boas notícias e más notícias. We have 8 weeks to get it fixed, Nós temos 8 semanas para arrumar essa bagunça, or we go bankrupt. ou a gente vai declarar falência. A week later, Uma semana depois, they both quit. ambos pediram demissão. Lord, they quit on you. E eu cheguei, Senhor, eles fugiram de ti. What are we going to do? O que a gente vai fazer? And he said, do you want to fix it? E ele me perguntou, você quer consertar? I said, oh, you're not playing fair. Ah, isso aí não é justo. You know I want to fix it, but I have no money and no ideas. Você sabe que eu gostaria muito de consertar, mas eu não tenho dinheiro e não tenho ideias. So the next day, a man I've never met before asked me to breakfast. Então, num outro dia, na manhã seguinte, um homem que eu nunca tinha conhecido me pede por He's a café da manhã. Christian Chinese business guy. Ele me chama para o café da manhã, cristão chinês empresário. And I'm thinking I need $100,000 to have a chance to rebuild it. E eu estou pensando, eu preciso de mais ou menos $100 mil para ter uma chance para reconstruir And we aquele lugar. don't have anything then. E a gente não tinha nada ainda. So at breakfast he says, Bill, I think we're supposed to help you. E ele fala, Bill, durante o café da manhã ele fala assim, Bill, eu acho que a gente tem que te ajudar. I'm hearing something about a new production line. Does that make sense? Eu estou ouvindo aqui alguma coisa sobre uma nova linha de produção. Isso faz sentido para você? Would $200,000 help? $200 mil vai te ajudar? I said it can be a loan, interest-free loan, or an investment, whatever you want. Ele falou assim, você pode me dar um empréstimo com juros, o que o senhor quiser. And so I said, yeah, that would help a lot. Sim, isso aí vai ajudar muito. And so the Lord gave me ideas. The next day in the morning, machine ideas. E no próximo dia, Deus começou a me dar ideias de máquinas, de maquinário. We get them drawn out. Nós desenhamos o maquinário, We go buy the machines. nós vamos comprar as máquinas. And they say, yes, we can deliver in 9 months. E aí eu cheguei e falei assim, podemos te entregar o seu pedido em 9 meses. Lord, what do we do? E eu falei, Senhor, o que vamos fazer agora? He said, why don't you buy the parts and put the machines together yourself? Se elas vão demorar 9 meses para chegar as máquinas, por que você não compra então as partes e você mesmo monta as máquinas? Can she go to slide 76 and down? Slide 76, por favor. We just had a bunch of pictures. Yeah. And so just go right down through all those pictures. Pode ir passando devagarzinho essas imagens. We got 7 patents on the machines that the Lord gave us designs for. Nós tivemos 7 patentes nas máquinas que o Senhor nos deu para desenvolver. So what happened is we used 40% of the floor space. O que aconteceu foi usamos 40% do espaço no chão.
we went from 100 workers to 50, fomos de 100 funcionários para 50 and the output went up 600%. e o resultado aumentou 600%. So we shipped all of those orders on time, E nós enviamos todos os pedidos no tempo correto. and the next year we sold the whole thing for $1.6 million. E no ano seguinte, nós vendemos tudo por 1,6 To pay milhões off, de dólares to pay off the debt. para pagar as dívidas. Okay, one last story. Uma última história. We had been trying to get into the orphanage for years to see if we could help. Estávamos tentando entrar no orfanato por anos para ver se a gente podia ajudar em alguma coisa. But the British BBC had broadcast movies about the dying rooms. Mas o BBC britânico fez uma série de reportagens sobre cômodos de morte. These are kids that aren't going to survive Esses são crianças que não vão sobreviver because they didn't have enough nursing staff. porque eles não tinham pessoas suficientes para cuidar das crianças. So we couldn't get in. Então a gente não podia entrar. At the same time, we had accumulated $80,000 for kingdom tithing. E ao mesmo tempo nós tínhamos acumulado $80 mil de reserva apenas para investir no reino. 3 months later, I found out we haven't given any of it away. E 3 meses depois, eu descobri que a gente ainda não tinha investido em nenhum lugar. And I said, give this away right now. E eu disse, a gente tem que dar esse dinheiro que é para o reino com urgência. Well, we found a little girl that needed a heart operation to survive. E aí encontramos uma menina que precisava de uma cirurgia cardíaca para poder sobreviver. But the village didn't have enough money. Mas o vilarejo não tinha dinheiro suficiente. It's only $3,000. E é só $3 mil. So we paid for her heart operation, Então nós pagamos pela sua cirurgia cardíaca and then something wonderful happened. e algo maravilhoso aconteceu. Because in China, the nurses don't take care of the patients. They just give medicine. Porque na China, as enfermeiras no hospital, elas não cuidam do paciente. Elas só fazem a medicação. The family takes care of the patient. A família tem que cuidar do paciente. But a little orphan has no family. Mas a menina que é órfã não tem família. So we sent our factory workers over to take care of her. Então eu fiz uma escala com os meus funcionários e todo dia eu mandava funcionários para ir cuidar da menininha no hospital. So they had uniforms with a company name. E eles iam uniformizados com o uniforme da empresa, com o nome da empresa. The old orphanage director got promoted and the vice director became the director. O antigo diretor fora promovido e o vice-diretor se tornou diretor do orfanato. And she sees this help that we're giving. E ela começa a perceber essa ajuda que a empresa está dando para a menina. But she thinks we're trafficking children. Mas ela pensa que a gente trabalha com tráfico de crianças. She's never heard of anyone doing anything like this. Porque ela nunca ouviu falar de nenhuma empresa que fazia o que a gente estava fazendo. She says, "Can I come and visit the company?" E ela falou assim, eu posso entrar e visitar a sua empresa? Sure. So we give her the 5-floor tour. E aí eu falei, claro. E aí nós fizemos um tour em todos os 5 andares da empresa. And she's a good-hearted person. E ela é uma pessoa de bom coração. And she accepts our gesture. E ela aceita o nosso gesto de carinho. And said, "Is there anything you would like to do to help us at the orphanage?" Yeah. E ela falou assim, bom, diante disso, há alguma coisa que você gostaria de fazer para ajudar o orfanato? Well, a lot of the children had cerebral palsy, CP. It's a brain problem. Muitas crianças tinham problemas cerebrais dentro lá do orfanato. And if you get therapy before they're 5 years old, you can do a lot of good. E se você fizer terapia antes dos 5 anos, você pode melhorar bem a vida dessa criança. So we remodeled the 2 rooms they gave us. Então nós reformamos 2 cômodos que eles ofereceram para a gente. And we trained staff to take care of them. E nós treinamos um pessoal para cuidar dessas crianças. Then they built a 28-story building for all of the facilities in the city, like the government. Então o governo construiu
mais 28 andares nesse prédio para cuidar de todas as crianças. And they gave us the entire 5th floor. E o governo nos deu todo o 5º andar. We trained 50 special needs teachers, E nós treinamos 50 professoras para trabalhar com crianças portadoras de necessidades especiais. and we had more than that in special needs kids that would come every day for school. E nós tínhamos mais do que isso de crianças que vinham todos os dias para receber apoio dessas professoras. But then we discovered on the 3rd floor was their traditional orphanage. E nós descobrimos que no 3º andar estava funcionando o orfanato tradicional. And some children were not surviving there. E nesse 3º andar, algumas crianças não estavam sobrevivendo. If a child had a serious cleft palate problem, cleft lip and cleft palate, E se ali, naquele momento, alguma criança tivesse um problema sério de lábio liporíneo, they can't suck a bottle. uma criança com lábio liporíneo não tem a sucção para mamar. So every hour and a half you have to drip feed them. Então, a cada 1h30 você tem que colocar comida na boca da criança. They didn't have the staff. Eles não tinham pessoas. So they gave them cereal, not milk, Então, eles davam cereal e não leite to make them feel full and not cry. para que eles se enchessem e parassem de chorar. But they lose weight and die. Mas eles, com o tempo, perdiam peso e morriam. When our folks found out, we asked, can we do another special room E quando o nosso pessoal descobriu, nós perguntamos: podemos construir um outro ambiente especial? Well, we will hire the staff to give them 24-hour care. E nós vamos contratar as pessoas para dar apoio 24 horas para essas crianças. So they agreed to do that. E eles concordaram com a nossa ajuda. I think so far 174 or 5 kids have gone through that program and likely had their lives saved. Eu acredito que mais ou menos 174 crianças já passaram pelo nosso programa e hoje estão vivas e estão sobrevivendo. Could we see, there he is. So they numbered the children, number 1, number 2, number 3, number 4. E lá as crianças não eram conhecidas por nome, eram por número. Criança número 1, número 2, número 3, número 4. This is number 1. Essa é a criança número 1. Show the next slide. Próximo slide, por favor. Guess whose grandson he is? Adivinha neto de quem a criança número 1 é hoje? One more. Mais um. That was 2 weeks ago. Isso foi 2 semanas atrás. This is Jack, Esse é o Jack, my grandson. meu neto. So in the world of business as mission, Então, no mundo de empresas como missões, business as a mission, the identity of a solid company a identidade de uma empresa sólida can very literally pode literalmente save lives. salvar vidas. So we think that's a great idea. E nós pensamos que isso é uma grande ideia. Thank you so much for your attention. Muito obrigado pela sua atenção. So I appreciate you. Muito obrigado.